a mais uma estratégia para caminhar, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu não sei as dificuldades de cada um, mas o Senhor conhece, meu Pai, a cada dificuldade, a cada luta, Senhor, meu Pai, mas através da Tua palavra, e a Tua palavra, ela dá o bom ânimo, ela nos fortalece, nos capacita, Pai, para caminhar. Aí está a Tua serva, usa ela conforme o Senhor tem usado. Jesus, que seja feita a Tua vontade nesta noite, enquanto ela ministra a Tua palavra, visita o lar dela, a cada projeto, a cada sonho que tem colocado em Tuas mãos. Pai querido, Pai amado, faça o sobrenatural, o Teu agir nesse lugar, Senhor, na vida do Teu servo, na minha vida, meu Pai. Faça conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. E as palmas é para Ele. Glória, glória, glória a Deus. Nesta noite gloriosa, eu quero cumprimentar o povo de Deus com a doce paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia. É motivo de bastante alegria de mais uma vez eu e você estarmos aqui na casa do oleiro. Eu quero te dizer que você está no lugar certo, na hora exata. Aleluia, Jesus, porque o Deus que faz milagre, porque o Deus do impossível está aqui. E eu sei que operando Ele, ninguém pode impedir. Quem trouxe a sua espada, abra ela em 2 Reis, capítulo 4. Palavra bastante conhecida, porém que a cada dia o Espírito Santo renova no meu e no seu coração. Aleluias. Oh, glórias. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Aleluias. A palavra do Senhor, ela é a bússola. A palavra do Senhor, ela nos cura. A palavra do Senhor nos renova. A palavra do Senhor nos mantém de pé. Aleluias, porque aqui tem um manual para a minha e para a sua vida. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Disse-me: o que tu tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Pode se assentar, igreja, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluias. Muitas das vezes nós guardamos as ferramentas que o Senhor coloca em nossas mãos. Aleluia, Jesus, e deixamos ela de lado. Por certos momentos e por certas circunstâncias da nossa vida ou da nossa saúde. Mas o Senhor Jesus me escolheu e Ele chamou algumas pessoas aqui para pregoar a palavra. Levar a mensagem não é fácil. Levar a mensagem, aleluia, Jesus traz dor e traz muita dificuldade para revelar, aleluia, Jesus, aquilo que o Senhor nos entrega. Mas quando o Senhor nos dá uma palavra revelada dos céus, aleluia, Jesus, ela penetra dentro do nosso coração e algo acontece. Por isso, nesta noite, eu quero ministrar a poderosa palavra do Senhor, falando sobre o Deus da multiplicação. Existem tantas coisas, existem tantos projetos que nós desenhamos, ou que nós pensamos, ou que nós projetamos o amanhã. Mas aí eu leio a palavra do Senhor que fala que existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Quando eu leio essa palavra, eu falo: Senhor, os planos do Senhor são muito maiores do que os meus. Aleluia. Senhor, escreve uma nova história. Existem momentos na minha e na sua vida que ficamos
direção, aleluia, Jesus, mas quando você adentra dentro da casa do oleiro, você escuta um louvor, você escuta uma palavra, e o seu coração se enche de renovo e de presença de Deus. Eu quero te dizer algo nesta noite: o Deus da multiplicação é o Deus que está aqui hoje, e eu quero dar início a essa palavra poderosa, a essa palavra revelada que o Senhor falou comigo no dia de hoje. Aleluia, Jesus, eu quero falar, aleluia, Jesus, que essa mulher, ela viúva, o seu esposo tinha morrido, aleluia, Jesus, e bateu na sua porta. Aleluia, Jesus, nosso tempo é pouco, mas os irmãos, fica ligado na palavra de Deus, porque eu sei que algo Ele vai falar com pessoas aqui nesta noite. Aleluia. O seu esposo havia falecido e ela ficou viúva com seus filhos, e os credores bateram em sua porta. Mas eu quero dar ênfase a essa mensagem aqui, porque o seu esposo era servo de Deus. A palavra do Senhor diz assim: porém servo de Deus. Este homem era servo de Deus e deixou a sua esposa e os seus filhos, e os credores bateram em sua porta. Aleluia, Jesus. Aqui deixou dívidas, aleluia, Jesus, e se essa mulher não pagasse, ela ia perder os seus filhos para serem escravos. Era assim que se resolvia as coisas naquele tempo. Aleluias, oh glórias. Agora imagina o coração de uma mãe: perdeu seus filhos, já perdeu, enterrou seu esposo, enterrou seu companheiro, e perdeu seus filhos, perder a sua família. Aleluia, Jesus. Essa mulher, aleluia, ela pediu uma instrução para o profeta, aleluia, Jesus, para o profeta Eliseu. Algo que me chama bastante atenção: às vezes a luta bate na sua porta, a doença bate na sua porta, e você vai pedir instrução para o irmão do lado que nem sabe quem é Jesus, nem conhece os mistérios e a ciência do Senhor. Igreja, quando for pedir orientação, pede para profeta de Deus, pede para alguém que está no caminho, alguém que vive a poderosa palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Às vezes batemos em portas erradas, às vezes desabafamos coisas que não é para nós falar. Aleluia, Jesus. Mas essa mulher, ela pediu orientação para o profeta Eliseu. Ela bateu na porta certa, porque ela sabia que lá, porque ela sabia que lá, quando ela pedisse instrução para o profeta, algo dos céus ia acontecer. Aleluia. Cuidado com quem você tem desabafado a sua vida, cuidado com quem você tem contado os seus sonhos e os seus projetos. Ei, dobra o seu joelho e comece a orar. Aleluia, Jesus, porque há coisas, aleluia, Jesus, que o homem jamais vai conseguir fazer, porque há coisas que somente o oleiro pode fazer. Aleluias. E ela bateu na porta certa, ela bateu na porta do profeta Eliseu, e ela contou para ele o que estava acontecendo. Aleluia, Jesus. E aquele homem, servo de Deus, perguntou: o que tu tens em casa? E ela disse: eu só tenho uma botija de azeite. Aleluias, oh glórias. E ele disse: vai na sua vizinhança, pega bastante vasilhas não poucas. Aleluias, porque o Deus da multiplicação vai começar a trabalhar. Aleluia, Jesus. E quando eu olho para essa mensagem, o meu coração se enche de fé, porque eu sei que dias melhores virão, porque eu sei que o Deus da multiplicação é o mesmo Deus que operou na vida desta viúva, o mesmo Deus que operou lá é o mesmo Deus que opera aqui hoje. Oh glórias, aleluias. E ela e seus filhos foram nos seus vizinhos e buscaram bastante vasilhas. Aleluias. Me chama bastante atenção. Por quê? Porque quando ela recolheu todas aquelas vasilhas, sabe, igreja, a palavra do Senhor nos revela: amai o próximo como a ti mesmo.
ela teve que bater na porta do seu vizinho. Ei, como anda a sua comunhão com o seu vizinho da direita, com o seu vizinho da esquerda? Tem que viver em comunhão, tem que dar um bom testemunho, porque aquela mulher, ela precisou bater na porta da sua vizinhança. Aí a chamande que mande cá, pregoar com o microfone na mão é muito fácil. Aí ande que mande carabachai. Aleluia, Jesus. Mas eu quero dar um bom testemunho. Eu quero ver, aleluia, Jesus viver a poderosa palavra de Deus lá no seu trabalho, dentro da sua casa, aleluias. Porque servo e serva de Deus tem que deixar o rastro da unção por onde anda e por onde passa, aleluias. E ela precisou dos seus vizinhos, e ela pegou bastante vasilha, ela e seus filhos, aleluias. E ela entrou dentro do seu quarto, aleluia, Jesus, e derramou aquele pouco azeite que ela tinha em casa, oh glórias. E o Deus da multiplicação começou a operar dentro daquela casa, dentro daquele lar. E a multiplicação começou a acontecer, igreja. Aleluia, Jesus, para viver milagre, tem que caminhar nos caminhos do Senhor. Para viver o sobrenatural, tem que plantar coisas boas para colher coisas boas. A palavra do Senhor nos revela a lei da semeadura. Aleluias. Para eu e você conseguir colher as boas obras, precisa plantar coisas boas. Eu costumo dizer que quem sabe o que planta não teme a colheita. Eu costumo dizer que se eu tenho certeza daquilo que eu tenho feito na seara, o homem ou a mulher pode me acusar, o homem ou a mulher pode falar o que não sabem, mas eu tenho certeza o que eu tenho plantado. Por isso, nesta noite, já começa por aí, aleluia, temos que ter certeza da nossa salvação. Quando eu começo a orar na minha casa, eu começo a dizer: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, porque sem o teu Espírito eu não consigo, mas se a tua presença for comigo, eu vou navegar, aleluia, Jesus, eu vou mergulhar nas águas profundas, e o oleiro vai me encher da sua glória, e eu vou passar por esse deserto, marchando e glorificando o nome do Senhor, aleluias, oh glórias. Aleluias. Igreja, aleluia, Jesus. Ela fechou a porta do seu quarto e a multiplicação começou a acontecer. Ela usou de obediência com aquele profeta. O profeta falou direcionado pelos céus. Aleluias. Pega vasilhas, não pôs. Fecha a porta do seu quarto e derrama o azeite, o pouco de azeite que você tem, que a multiplicação vai acontecer. Muitas das vezes nós não somos obedientes. Os líderes, ou os obreiros, ou os servos de Deus, ou os profetas dizem: fica em oração, permaneça na fenda da rocha, não tome nenhuma decisão. Seja um homem sábio, seja uma mulher sábia, aleluia, Jesus, mas vai lá e faz tudo de qualquer jeito. E a palavra do Senhor nos revela: é melhor obedecer do que sacrificar. Eu vejo o anjo aqui com uma espada de 2 gumes, cortando para lá e para cá. Ei, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Igreja do Senhor, aquela viúva, aleluia, ela foi obediente. Ela fechou a porta do seu quarto. Me chama muita atenção, porque às vezes, aleluia, Jesus, o dia a dia é tão pesado, é tão corrido, que esquecemos de fechar a porta do nosso quarto e orar. Esquecemos de ter uma intimidade com o Senhor Jesus, porque eu aprendi que o oleiro é o meu melhor amigo, porque eu aprendi que o oleiro é o seu melhor amigo, porque a Bíblia me revela que pai e mãe
abandona, mas existe o Elohim, existe o El Shaddai, existe o Adonai, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, ele que nunca me abandonou, ele que nunca te deixou. É esse Deus que está aqui hoje. Oh glórias, aleluias. Viver a promessa não é fácil não, viu, igreja? Aleluia, Jesus. Dá um passo de fé. Aleluia, Jesus, sem esperar, sem expectativa nenhuma, porque adorar a Deus é assim. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu vou adorar Ele na beleza da sua santidade. E eu vou servir Ele. Se Ele fizer, Ele faz. Se Ele não fizer, eis-me aqui, Jesus. Muitos não querem viver isso, esperando que o Senhor escreve uma nova história. Muitos querem pegar o lápis da mão do Senhor, a caneta de ouro e escrever a sua história. Ei, com Jesus não tem desse negócio. A palavra do Senhor nos revela que Ele é justo, Ele é amor, mas naquele grande dia Ele vai julgar. Por isso nesta noite eu quero te dizer, quer viver promessa, quer viver propósito de Deus, entra pelas portas, começa dando glória, começa exaltando, começa dizendo santo, 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 santo. Oh glória, aleluias, 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 aleluia, Jesus. E ela fechou a porta do seu quarto. E o Deus da multiplicação começou a fazer um milagre. Aquele pouco de azeite que tinha, aleluia, começou a se derramar sobre aquelas vasilhas. E elas foram se enchendo, e o azeite foi derramando. Que glória, né? Aleluias. É como que se eu pudesse ouvir o Senhor louvando nos meus ouvidos assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui, porque nós não viemos aqui em vão. Aleluias, oh glórias, igreja. E a multiplicação estava acontecendo, mas o azeite se cessou. Quando acabou-se as vasilhas, quem sabe se a viúva tivesse conseguido mais vasilhas, o azeite iria continuar derramando, e a glória do Senhor ia continuar se manifestando dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro do seu quarto ali. Aleluias. Imagine, igreja, o quanto essa mulher, o quanto essa viúva ficou maravilhada de ver a multiplicação acontecendo. Aleluias. Você sabe que certa vez eu e o pastor, nós fomos orar na casa de pessoas, de membros que congregavam com a gente. E nós chegamos lá, não tinha nada, nenhum arroz e nenhum feijão. E eu aprendi com o pastor Gleidson que nem tudo é oração, que muitas das vezes nós precisamos se mover e levar o arroz e levar o feijão. Aleluia, Jesus, além da oração. Aleluia, Jesus. E nós fomos ali, e nós estávamos também passando pelo vale. E eu comecei a orar, e eu comecei a chorar. Eu disse: Deus, Tu és o Deus que multiplicou o azeite daquela viúva. Eu nunca esqueci dessa oração que eu fiz na casa dessa jovem. Aleluias. Nós não temos, a igreja ainda não tem, mas o Senhor é fiel para cumprir. Igreja, o Senhor bradou na vida dela. O Senhor deu um emprego para ela de 10 mil reais por mês. Hoje ela não está mais aqui conosco, mas Deus sabe de todas as coisas. Aleluias. E o Senhor bradou na casa dela, que foi algo tão lindo, tão extraordinário, que quando eu vi a multiplicação acontecendo, eu disse: Deus, somos apenas instrumentos nas Tuas mãos. Aleluias, aleluias. Eu quero te dizer algo nesta noite. Quem serve a Deus precisa aprender a aceitar a ingratidão.
É uma palavra que eu demorei bastante para entender, porque eu quero que todos buscam igual eu busco, porque eu quero que todos oram igual eu oro, porque eu quero que todos, ninguém falte o culto igual eu não falto. E eu tenho aprendido com o pastor Gleides que não é dessa maneira, aleluias. Vai ter cristão que vai vir só nos domingos, vai ter outros que vai vir todos os cultos, vai ter sempre alguém que vai se destacar mais do que os outros, aleluias. E aí às vezes nós vemos aquele irmão navegando na presença de Deus, e às vezes nós vemos o Senhor fazendo algo extraordinário na vida daquele irmão. E por que na minha não está fazendo, Jesus? Aleluias. Como que você está manuseando a espada? Como que você está manuseando as ferramentas que Ele colocou nas tuas mãos? Aleluias. Quando nós fazemos a obra do Senhor com excelência, Ele brada, Ele cura, Ele levanta, Ele restaura. E nós que somos cristãos, essa palavra ingratidão dói muito no nosso coração. Mas sabemos que o nosso Deus traz o refrigério para a nossa alma, porque quem sabe o que planta, não teme a colheita. Por isso que você precisa saber o que você tem plantado, para você ter certeza dos frutos que você irá colher. Aleluias. E aquela mulher, o azeite cessou, o azeite parou, porque acabou as vasilhas. Meu Deus, que lindo. O Senhor, quando fala, Ele faz. Aleluia, Jesus. E hoje eu estava refletindo. As vasilhas nos dias de hoje pode ser eu e você. Por que pode ser eu e você? Porque muitas das vezes nós não conseguimos se colocar na posição que Ele nos chamou. Aleluias. E para a multiplicação acontecer, nós precisamos estar cumprindo o ID do Senhor. Nós precisamos usar as ferramentas que Ele nos entregou. Por quê? Para que a multiplicação aconteça na minha e na sua vida. Aleluias. O azeite precisa ser derramado. A glória do Senhor precisa ser derramada. Aleluias. Você sabia que existe almas, existe pessoas que está esperando você, está esperando eu ir lá e orar e evangelizar para o milagre acontecer. Aleluias. Oh glórias. E muitas das vezes nós olhamos para o nosso irmão, aleluia Jesus, e queremos procurar o defeito do nosso irmão e não olhamos para nós mesmos. Aleluia Jesus. Muitas das vezes o nosso irmão precisa só de uma mão amiga. Estendemos as nossas mãos e diz: filho, filha, o que eu posso te ajudar para você ser liberto? Aleluia Jesus. Eu sempre digo aqui para as mulheres guerreiras que vêm aqui orar junto conosco: não olhe para o seu irmão julgando ele, olha com olhar de querer ajudá-lo, de querer pagar o preço junto com ele. Aleluia Jesus. Para que naquele grande dia, quando as trombetas soar, nós podemos subir juntos, ceiar com o Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Igreja, você sabia que o azeite está dentro da minha casa e está dentro da sua casa também? Aleluias. Só basta eu e você caminhar para o Senhor. Só basta eu e você fazer a obra do Senhor com excelência. E o azeite parou, a multiplicação acabou, porque as vasilhas se acabaram. Aleluia Jesus. E aquela mulher voltou ao profeta para dizer o que havia acontecido. Aleluias. E ele disse para ela: vai, viva em paz, paga suas dívidas e viva do resto. Aleluias. E ela seguiu em paz. Eu acredito que ela seguiu regozijante e com seu coração cheio de alegria, sabendo, aleluia Jesus, que ela venceu aquela batalha. Igreja, essa é uma palavra de superação, essa é uma palavra de edificação. Por quê?
porque aquela mulher estava vivenciando um luto, mas ela não olhou para a situação que ela estava vivendo. Se ela estivesse estagnado, se ela estivesse parado e olhado pelo que ela estava vivendo, quem sabe ela não tinha vivido o milagre do Senhor. Para de olhar para o seu problema, porque diante do Deus que eu sirvo, o seu problema não é nada. Diante aos olhos do Senhor, eu sirvo um Deus que cura o câncer. Eu sirvo um Deus, aleluia, que multiplica o azeite dentro do nosso lar, como Ele multiplicou o azeite desta viúva. Eu sirvo um Deus que faz. Eu sirvo um Deus que refaz. Eu sirvo um Deus que escreve uma nova história. Aleluia, Jesus. Eu quero convidar o Nicolas aqui agora. Aleluia, junto com a sua irmã, nós vamos adorar o Senhor com louvor. Aleluia, Jesus. O pastor já deixou no jeito o louvor aqui. Aleluia, eu disse para ele lá em casa, né? Pastor, deixa no jeito o louvor. Aleluia, Jesus. Aqui é louvor, faltava tudo. Eu quero convidar, dá o microfone para eles aqui, que nós vamos adorar junto o nome do Senhor. Sobe aqui. Aleluia, Jesus. Igreja, o Deus da multiplicação, o mesmo Deus que operou, aleluia, Jesus, lá na vida dessa mulher, é o mesmo Deus que opera aqui hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Poderoso e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Já vou colocar de pé nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santa Igreja Pai do Senhor Jesus. Amém. Santa Igreja Pai do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Igreja, vamos fechar os nossos olhos agora. Enquanto nós louvamos, enquanto, aleluia, Jesus, nós adoramos o nome do Senhor. Aleluia, eu te convido a fechar os seus olhos, porque não viemos aqui em vão. Muitas pessoas não vieram hoje por conta do tempo. Aleluia, Jesus, mas eu sei que o Senhor está alcançando essas pessoas lá, mas você está aqui nesta noite. Por isso convida o Espírito Santo para adentrar dentro do seu coração e fazer morada. Arandecai. Feche os teus olhos. Aleluia, Jesus, agora. Oh glória, oh glória, oh glórias. Se você não tem palavras para orar, comece dizendo glória. Comece dizendo aleluia. Oh glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Faltava tudo. Só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava. E quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Meu Deus. Viúva sem nada. Viúva sem nada. Feche seus olhos, igreja, e comece a O orar. povo assim falava. Oh glórias, faltava amigos. Apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. O povo assim falava. Queremos levar os seus filhos para serem escravos. Ela chorava. Viúva sem nada. Viúva sem nada. O povo assim falava. Meu Deus! Deus ouviu ela, então se comoveu.
fazer. O Deus da multiplicação Porque que sua operou. casa será Arrachamande carabachai. É o mesmo Deus que pode fazer, viu? É o mesmo Deus que pode mudar a situação. Pode mudar o quadro. Mas eu preciso te dizer que você precisa levantar suas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui. Dá um passo de fé para o Senhor, porque algo Ele requer de ti. Arrachamande carabachai. Que te viu sofrendo, agora está vendo. Está vendo. Meu Deus! Agora. É o avivamento, é o Deus da multiplicação, é o Deus da multiplicação. Oh glórias, oh glórias, oh glórias. Mas Deus viu ela chorando, então se comoveu. E fez com que ela se lembrasse de um profeta seu. Então se viu Meu Deus. uma viúva Vejo fogo sobre a sua cabeça. Eu vejo fogo sobre as suas mãos. Na mão de Carabachai. Vai pregar a palavra. Queira o diabo ou não, é separado, é escolhido para pregar a palavra. Vai multiplicar. Até agora. Seu filho não serão escravos e você não vai perder mais um centavo, porque sua casa será um depósito da bênção do Senhor. A casa que faltava agora vai faltar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Vai viver a promessa sim. Vai viver o melhor de Deus sim. Vai ter saúde sim. Queira o diabo ou não, você é escolhido, você é separado. Agora. Oh glórias. Agradeço por ter dado, Senhor Jesus. Aleluias. Oh glórias. Oh glórias. Oh glórias. Naramandecai, chamandecarabachai. Oh glórias. Oh glórias. O Deus da multiplicação está aqui. O Deus da multiplicação está aqui. Toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. Fique com seus olhos fechados. Fique com seus olhos fechados. Oh glória, oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glórias. Certa vez, quando eu estava sem expectativa de vida, aleluia, naquele leito de hospital, que eu me senti tão sozinha, as suas mãos, as suas poderosas mãos estavam comigo. O Senhor é o Deus que nunca me abandonou. O Senhor é o Deus que esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Neste momento, Senhor, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos a restauração. Eu profetizo nesta noite o Deus da multiplicação, aquele que faz, aquele que escreve a nova história. A igreja do Senhor é como chamas de fogo. Parece que eu quero voar. Me segura, Jesus, para mim não voar aqui. É glória que sobe, é glória que desce. Aleluia, Jesus. E quem ficar ligado no trono vai receber. Oh glórias, oh glórias. Aleluia, Jesus, nós temos que orar, né? Vamos orar, igreja. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu te louvo por mais essa oportunidade na sua casa. Eu te louvo, Pai,